Charles, a gente consegue colocar a tabela de chances de título aqui, se puder colocar pra gente, eu gostaria de mostrar essa tabela aqui. Chances de título do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, 99% para o Galo, 1% para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo ainda tem um objetivo. Ah, é quase impossível? É. Mas o Flamengo, a grandeza de um time como o Flamengo, a maior torcida do Brasil, um dos clubes mais respeitados no mundo, o Flamengo não se prestaria a um papelão como aconteceu ontem. O Renato ontem, ele pode ter respeitado o sentimento dele, que você falou pelo Grêmio, mas ele desrespeitou o torcedor do time que ele é o comandante, do time que o paga, do time que ele vai disputar uma Libertadores e que é super justificável colocar reservas. O que nunca vai se justificar é a maneira como ele tratou a partida. Não era um amistoso. Vale não cair para o Grêmio e valia ainda o título, ainda mais, quando os reservas do Palmeiras fizeram um jogo duro para cima do líder Atlético Mineiro, que já não pode ser campeão, pelo menos matematicamente, no final de semana. Quando ele se reúne com o Cortez, um lateral, se abraçam, quando eles trocam confidências com a mãozinha na boca no meio do jogo, quando ele começa a partida abraçado no Mancini, falando coisas, os memes estão aí, tá cheio de memes. Quando o Vitinho faz 2 golaços, não é no jogo que você não citou o do Ferreirinha, eu cito do Vitinho também, os 2, ele não comemorou. Então isso é uma coisa que ele pode fazer no vestiário, ele pode ligar para quem ele quiser, todo mundo entende, porque ele é um profissional que hoje defende o Flamengo. Ele não estava lá para defender o Grêmio, quem está lá é o Wagner Mancini. Então, na minha opinião, o que ele fez ontem, ele desmereceu o Campeonato Brasileiro, ele desmereceu o Flamengo, o próprio time dele, e ele, se quiser ajudar o Grêmio, ele tem outras maneiras, ele pode torcer em casa, pode fazer uma série de coisas, rezar, pode fazer uma série de coisas, usar a superstição. Mas o lado profissional dele ontem foi uma decepção. E a minha equipe sempre vai jogar para vencer. E quero dizer uma coisa, com o time que ele entrou, eu não entendi até agora, tirar o Gustavo Henrique, que é sempre criticado, e quando faz um jogo muito seguro, um jogo muito consistente, ele troca por outro zagueiro. Qual é a necessidade de trocar um zagueiro pelo outro? O Léo Pereira não pode jogar, tá suspenso, tá fora da final. Ok, as escolhas dele, quando o time faz 2-0, ele tira o Vitinho, o cara que podia se consagrar, poderia fazer mais gols, poderia dar assistência. O Vitinho que não é um titular do Flamengo. Outra coisa, não sei se vai ser o titular o Michael ou o Arrascaeta, mas nem o Michael apareceu também para ajudar o Flamengo, não é? A vencer um jogo do Campeonato Brasileiro. Quando ele transforma isso num jogo, no lugar que ele tem uma estátua, que ele é respeitado, legal. Faz isso em outro momento, tem vários momentos, não é? Agora, quando ele transforma isso numa coisa que não é profissional, eu não posso concordar quando ele diz que ele é profissional. E ele ficou bravo quando a repórter perguntou se ele aliviou a partida. Ficou bravo, mas ele aliviou por interesses próprios, em primeiro lugar, porque ele está interessado na Libertadores, mas também ontem a gente viu que a postura do técnico, eu não vou falar de nenhum jogador do Flamengo, porque eu duvido que algum jogador do Flamengo fosse concordar com esse tipo de coisa, caso ela acontecesse. Mas a postura do Renato, o deboche que ele usou o tempo inteiro e essa proximidade com o Grêmio, isso não condiz com quem quer ser profissional, quer um dia treinar uma seleção brasileira e quer ser ídolo como treinador no Flamengo. Está bem distante disso. Eu costumo falar que o homem lá de cima não agradou todo mundo. Não vai ser o Renato que vai agradar a todos. Pode continuar. Ficou tristinha, vai fazer o quê? Eu não fiquei triste, eu fiquei decepcionada, porque eu acho que tudo é possível. Ninguém vai negar. Gente, o amor que se tem por um clube, ele é eterno em todas as coisas. Mas, por exemplo, a torcida do São Paulo não perdoou o Rogério Ceni até agora, por quê? Porque ele falou da grandeza do Flamengo comparando com a do São Paulo, como treinador. Mas naquele momento ele era treinador do Flamengo, honrava o time que o pagava, o time que o contratou, o time no qual ele foi campeão brasileiro. Dá para entender o torcedor, só que ontem ele parecia o técnico do Grêmio, não o Wagner Mancini. A sensação que eu tive, e o Flamengo foi sem técnico ontem para a Arena do Grêmio. Só Aí eu isso. pergunto para vocês, onde que eu errei? Eu não sei, é a minha opinião. Opiniões, Denilson, são feitas para realmente serem respeitadas, cada um tem a sua. Mas uma opinião não invalida a outra, cada um tem a sua visão. A minha visão ontem foi essa em relação ao Renato. Aí os titulares, claro, a gente entende
concentrados totalmente para a Libertadores. Ninguém seria maluco de questionar esta decisão, mas estavam lá torcendo e os caras ali, né, em campo, sendo limitados pelo treinador de jogar um futebol para vencer. Ai, ai.